Autopoieses é um nome bonito, né? Mas é um nome que a gente, nesse meio, né, no meio intelectual, a gente usa esse termo, mas é um termo que vem da biologia, na verdade, né? Porque é a capacidade dos seres vivos de se manterem vivos e se autocriar. A palavra poiesis, que a gente está ligada à poesia, ela significa criação, né? Criação. Autopoiesis é a criação de si. Então, quando organismos, vamos pensar plantas, né? Elas sofrem, né, alguma interferência do meio, elas precisam, elas já têm, né, no seu organismo celular, na sua unidade celular, ela já tem as informações, todas as informações que ela precisa para continuar se recriando. Então, vamos imaginar uma planta, uma tempestade, destrói uma plantinha. Essa plantinha, mesmo destruída, se alguma coisinha dela sobrou, essa alguma coisinha conhece toda a informação necessária para que ela venha a se recriar ou para que ela venha a se restabelecer, né? E aí é muito comum você ver lá no meio de um alagamento, depois de que uma terra foi incendiada, você vê uma plantinha, um verdinho aparecendo, né? E aí, quando eu penso a autopoieses, os estudos que eu fiz sobre autopoieses, eu comecei a relacionar isso com as estruturas da linguagem, né? As estruturas da linguagem. A gente tem a estrutura básica da linguagem. Quando nós nascemos, nós herdamos uma estrutura da linguagem. E a gente fala em cima dessa estrutura, né? Só que o meio está sempre interferindo no nosso corpo, né? E provocando o nosso corpo a se adaptar, né? A se transformar, a se modificar, né? Para quê? Para continuar sobrevivendo. Então, quando algo incide sobre mim e incide sobre a minha estrutura da linguagem, eu posso começar de novo, né, o processo e transformar aquilo no sentido de não morrer, no sentido de me recriar. Então, algo me cala, algo me silencia. O que eu faço? Eu modifico a minha estrutura de linguagem. É por isso que quando a gente fala que a escrita curativa, né, na escrita curativa a gente trabalha com o trauma, a gente trabalha com esse elemento que mexe na nossa estrutura de linguagem, na nossa estrutura discursiva. Quando algo dessa natureza acontece, às vezes a gente quer silenciar, não quer falar mais nada, mas a gente vai encontrar um meio e muitas vezes é a partir dessa interferência que eu vou criar uma nova linguagem. Quando eu vejo, eu estou escrevendo literatura, eu falo, nossa, o que é isso que eu estou escrevendo? Eu nunca escrevi dessa forma. Por que eu passei a escrever assim, de modo visceral, de modo intenso, né? Eu começo a escrever com intensidade, com desejo, com visceralidade, né? Com plasticidade. Aquilo que eu escrevo é mais material. Por quê? Porque todo o meu corpo foi acionado para se autocriar, para se recriar, para fazer a autopoiesis. Então isso é algo lindo, é absurdamente lindo, porque a estrutura, a língua está se transformando o tempo todo. Vejam, agora a nossa questão é lidar com o neutro, né? Com o neutro, é uma necessidade, né? As pessoas não binárias, elas não se reconhecem no masculino e no feminino. E a grande polêmica, a grande discussão que aparece é que não se pode usar, não se pode modificar a linguagem correta. Mas não existe uma estrutura correta, existe uma estrutura em transformação, porque a língua ela é viva. Então, quando a gente precisa, né, rever, tem alguma coisa estranha na estrutura, a estrutura está eliminando pessoas dela, eu preciso me transformar, então logo eu já começo a usar o neutro, começo a tentar pelo menos, porque se eu não usar, eu não acompanho a evolução, né? E isso é muito importante a gente pensar, porque nada
é fixo, né? O ser humano, ele tá o tempo todo se transformando, e entender isso é uma liberdade, sabe? É uma libertação, aceitar as mudanças, aceitar isso que incide, né, em nós, em nossa estrutura, através do meio, das relações, e continuar, e aperfeiçoar, e transformar isso em expressão, né? Transformar essa expressão, torná-la plástica, torná-la material, torná-la escritura, né? Que é também um termo muito importante para a gente, né? A escritura, ela não é a escrita, né? A escrita é quando eu só escrevo. A escritura, ela é mais potente, né? A gente faz o curso de escrita criativa, mas visando chegar a essa escritura que é um texto que eu tô ali com o meu corpo todo, eu tô ali com a minha voz, com a minha ideologia, com as minhas marcas pessoais, né?